Creio que já... Estamos aqui tendo a honra de receber na sala José Neumann de Pinto, do canal do YouTube, no blog do Neumann no Estadão, grande intelectual, poeta, especialista em João Cabral, colecionador do Zé Américo, Antônio Carlos Sequim, carioca, 69 anos, doutor em letras, professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentado. Foi o mais novo membro da academia quando ele entrou, em 2004, na cadeira de Marcos Almir Madeira. E foi recebido pelo meu saudoso, meu querido amigo, colega, Ivan Junqueira, um ano antes de eu ganhar o prêmio senador José Hermílio de Moraes, pelo meu romance Silêncio do Delator. Sequim, agora já não é mais o mais novo da academia, né? Não, agora infelizmente não. Envelheceu, mas não envelheceu. Sequim é carioca. Mora no mítico bairro de Copacabana. Como é que está o mar aí? Bom, olha, deve estar lindo, mas em função do programa, eu fechei a cortina. Tá certo. Para que a claridade não fosse excessiva. Tá certo. Sequim, além de catedrático em literatura, agora aposentado, é poeta e crítico atuante. Como é que você descobriu essa sua vocação de poeta e escritor? Em que idade? Como? Contato com o quê? Herança paterna, materna? Como é que foi isso, Antônio Carlos Sequim? A gente pesquisar esses primórdios, né? Entramos assim num terreno onde às vezes a memória se mistura à imaginação e você não tem muita nitidez do que você diz teria acontecido ou não. Mas, pelo que eu me recordo, eu tive o primeiro contato, o primeiro fascínio, né, com as palavras, idade muito pequena, né? Eu já queria ler com 3 anos de idade, e até 5 anos eu morei em Cachoeira de Itapemirim, né, no Espírito Santo, de onde a família paterna é oriunda, a família Sequim. E eu já me lembrava, né, da minha ansiedade de querer ler as histórias em quadrinhos, de ver os poucos livros que estavam na casa, tanto que eu fui matriculado com 5 anos no grupo escolar de Cachoeiro e, portanto, eu devo as minhas primeiras letras, as minhas inesquecíveis mestras desse grupo escolar. E você vê como essa questão do magistério já está enfronhada em mim, né? Lá se vão mais de 60 e tantos anos, e eu não esqueço do nome e da fisionomia dessas moças, dessas senhoras, que me entregaram as letras, que me entregaram o domínio da alfabetização. E, no mesmo passo... Então fala o nome. Ó. Dona Estela, que foi a primeira, né? Que era magrinha, um cabelo que depois eu identificaria como cabelo Chanel, né? E a Dona Jaci, uma afrodescendente, né? É uma figura também maravilhosa, não sei por que a Dona Estela saiu no meio do curso e entrou a Dona Jaci, essas duas grandes mestras. Eu tenho que louvá-las ainda mais, porque naquele tempo nós nos sentávamos em bancos, né? Bancos, alunos numa coletividade, não tinham cadeiras individuais, e elas conseguiam dar aula para 4, 5 níveis diferentes ao mesmo tempo. Então, tinha gente do 3º ano, do 4º, eu ali iniciando, né? Eu acho que também o fascínio do magistério começou aí, eu admirando o trabalho dessas minhas professoras primordiais. E eu me lembro também, algo até que já depõe um pouco contra mim, quando eu recebia deveres de casa, já havia aquele, faz isso, né? Era matemática e português. Eu me deliciava escrevendo e lendo e fazendo dever de português. E tenho uma remota lembrança de uma coisa muito feia que eu fiz com 5 anos, arrancar os exercícios de matemática e jogá-los no quintal da minha casa. Então, você vê que com 5 anos eu já estava fugindo dos números, né? E estava querendo abraçar ele. Fiquei com consciência culpada, né? Porque uma pequena fraude, né? Comigo mesmo,
Eu me E quis fazer. você curte até hoje a fraude. Você vê que eu não consigo esquecer, né? É verdade. Um Eu misto também de nunca fui muito bom em recriminação e matemática, não. ironia. Não é? Só em português. Mas olha aqui, o primeiro motivo de inveja que eu tenho do Antônio Carlos Sequim é que, quando eu tomei lá conhecimento, né, da antologia que foi feita pela Luísa Buarque de Holanda, e era tudo que eu queria na vida, era ter um poema meu naquela antologia. O Sequim teve, né? E foi aí que ele começou a ser poeta impresso, né? Como é que foi esse negócio? Como é que a Luísa descobriu você? Como é que Olha, você conseguiu entrar na antologia, Sequim? a razão é muito pragmática até, né? É mais do que literária, eu diria. Simplesmente, eu fazia já naquela época a pós-graduação na Faculdade de Letras, né? E os cursos eram mistos, quer dizer, eram cursos de mestrado e doutorado simultaneamente. Portanto, eu estava começando a minha pós-graduação em 74, 75, e tinha colegas que até 2 anos tinham sido meus professores, já fazendo mestrado ou doutorado. Um deles foi a Heloísa, né? De quem eu fui aluno num curso maravilhoso na graduação. O tema era parnasianismo, mas nós ficamos o tempo todo falando de Macunaíma e Mário de Andrade, né? É um estilo assim, bem solto, bem desenvolto da querida Elô. E aí, colega dela, num curso do professor Afrânio Coutinho, se não me engano, ela se virou para mim e falou: Sequim, você já publicou um livrinho, Área de Estação, eu gostei, estou fazendo uma antologia, você não quer participar dela? Então, eu creio que se eu não tivesse sentado ali, naquela hora, naquele minuto, talvez eu nunca participasse da antologia. Então, foi um cruzamento de circunstâncias, né? A Heloísa já me conhecia como aluno e me convidou. E se você examinar essa antologia, que ficou conhecida um pouco, né, como a antologia da poesia marginal, né, dos poetas de mimeógrafo, a rigor, eu tenho quase nada de parentesco literário com eles. Eu diria que eu fico à margem dos marginais, né? Os marginais ocuparam. Você é o marginal dos marginais. Exatamente, né? Porque havia um núcleo ali forte de grandes nomes, né? Dessa geração, como o próprio Chacal, né? Que foi uma espécie de líder com méritos do movimento, mas havia, à margem desses marginais, uma brecha para alguns poetas que, como eu, tinham uma concepção um pouco mais literária do poema, né? Preocupados já com questões técnicas, né? Essa geração a que eu pertenço cronologicamente, mas não pertenço esteticamente, se caracterizou muito por um certo improviso, né? Um certo relaxamento, que até foi bem-vindo, né? Contra a poesia muito engessada. Essa poesia escolheu como inimigo o João Cabral, que é o meu alvo de amor maior, né? Por aquilo que o Cabral tem de rigor. Aí a geração falava: não, não, o que importa é a vida. Vida e poesia, tudo misturado. Eu adoro a vida e adoro a poesia. Mas eu acho que nem sempre se misturam. Às vezes você está criando um objeto poético que não tem nada diretamente a ver com a tua vida, né? Mas você cria aquele objeto. E nesse viés, por exemplo, temos ali a Ana Cristina César, né? E alguns outros poetas que não têm essa sintonia com o grosso da estética da poesia de mimeógrafo, da poesia marginal. Então, foi assim que eu acabei catapultado ali para essa antologia. Sou muito grato à Heloísa, e pouco depois eu comecei uma experiência de magistério no exterior, perdi um contato com ela e retomei bem mais recentemente. O Chacal ainda é marginal. O Chacal é mais velho do que nós, né? Eu tenho 70, você 60. Ou pelo menos está ali, regula na idade, mas continua marginal. Gosto Continua, muito não, da obra dele, mas não conheço. não, um espírito muito Aliás, eu inquieto. conheço distribuindo poema em mimeógrafo em bar, quando eu cheguei no Rio em 69. Isso. Mas Não, nunca mais tive contato com ele. ele dirigiu o CEP 20.000 aqui, é um ativista cultural, uma pessoa que acredita na força dessa poesia, digamos, mais intuitiva, mas ele também tem um conhecimento da tradição, né? Eu me lembro que uma vez ele me chamou
Foi uma única vez, né, que ele me chamou, já acho que nos anos 2000, o final da década de 90, para ministrar uma aula ali numa oficina que ele comandava no Parque Lage. E ali eu falei exatamente de João Cabral, do rigor da construção, e creio que ele ficou muito espantado, né? Como é que alguém consegue racionalizar tanto o texto e ainda assim escrever um poema de alto nível? Quando, a rigor, eu acho que a racionalização e a intuição são faces de uma moeda única, né? Que de um lado cai numa face, da outra hora cai na outra, mas essa mistura de razão, emoção, técnica e intuição é que juntos dão esse caldeirão inimitável do bom texto poético, né? Feito de mistério e de razão. Você ensinou e executou a sua poesia lá na pátria do Molière, na França, né? Como é que foi essa tua experiência? O que é que você trouxe da França que você incorporou na sua experiência como poeta e também como professor? Bom, por incrível que pareça, eu trouxe o João Cabral da França, porque, assim como também ele veio para o Brasil através do sucesso da Morte e Vida Severina no Festival de Nancy, na França, né? Então, comigo a história, infelizmente, não teve essa grandiosidade. Recém-formado, o professor Afrânio Coutinho desejava, que foi meu orientador de mestrado e depois de doutorado, né? Eu desejava que eu fizesse a carreira aqui na Faculdade de Letras do FRJ, que sempre foi o meu sonho. Eu comecei a estudar letras com 17 anos e, com uma certa audácia dos jovens, falei, olha, vou estudar aqui, vou ser professor de literatura brasileira desta faculdade e eu vou escrever uma tese sobre concretismo. Dessas 3 profecias, 2 deram certo, né? Porque eu estudei ali até a pós-graduação, me tornei professor e escrevi uma tese, não sobre os concretos, mas sobre João Cabral. Mas, de qualquer maneira... Fez muito bem. Desculpe a piada, mas fez muito bem. Acho que eu não perdi muito nessa troca, apesar de respeitar muita coisa da produção concreta. Mas, de qualquer modo, eu, já recém-graduado, sem perspectiva de concurso público para o magistério, numa época muito dura, né? Que as vagas eram muito mitigadas, aí surgiu um posto de leitor brasileiro na Universidade de Bordeaux, por indicação até do próprio Afrânio Coutinho. E ele disse, vai para lá, que nesse meio tempo pode aparecer um concurso, aí você volta e entra aqui na nossa faculdade, se você passar no concurso, evidentemente. E eu fui lá para ficar um ano, acabei ficando 4, né? Dos 23 aos 27 anos, eu fui professor universitário de cultura, literatura e língua portuguesa e cultura brasileira na Universidade de Bordeaux. E fui incumbido, né, até pela letras, de escrever a minha dissertação de mestrado. E eu viajei convicto de que escreveria sobre o Al Pompeia, sobre o Ateneu, que é um romance que me fascina desde sempre e que, à época, eu conhecia quase parágrafo por parágrafo. Só que, no magistério francês, há um concurso nacional com autores que mudavam de ano a ano. E, na parte luso-brasileira, entrou no programa João Cabral, que eu já conhecia, assim, de estudante universitário, mas não conhecia em minúcias. E a Universidade de Bordeaux me incumbiu de dar um curso sobre João Cabral para esses alunos franceses que fariam o concurso nacional, né, lá na França. E quando eu comecei a ler mais detidamente João Cabral, aí o Raul Pompeia, que me desculpe, mas o Raul Pompeia entrou para a geladeira, né? Eu falei, olha, acho que esse poeta aqui está escrevendo para mim. Olha a presunção, né? Porque eu comecei a ver tanta coisa, a perceber tanta coisa, que, imodéstia à parte, eu achava que João Cabral tinha encontrado um leitor que ia dar certo, porque ele é um obsessivo e eu sou outro. Então, é um obsessivo cuidando de outro, né? Ele é obsessivo em armar o poema e eu obsessivo em descobrir a armação. A armação dele. Agora, alguma coisa... Oi? Alguma coisa de um certo produto local que é servido líquido à mesa influiu você, o famoso vinho de Bordeaux?
Ah, sim. Você tomou muito vinho de bordéis em Não, bordéis? olha, eu diria que quando eu viajei para lá aos 23 anos, até uma Coca-Cola me embriagava. Eu era completamente neófito em matéria de bebidas, mas eu não ia perder a chance, né, também de fazer uma graduação, entre aspas, né, na gradação alcoólica dos vinhos franceses. E aderi de muito bom grado, né, logo no início, a esse hábito, e confesso que ajudei a manter a média de consumo por habitante naquele patamar bem elevado, né, que caracteriza essa estatística francesa. E foi uma coisa curiosa também, é que eu tinha 4 anos, teoricamente, o tempo que eu fiquei lá, para escrever a dissertação. E nos 2 primeiros eu estava concentrado em Raul Pompeia. Quando eu resolvi mudar, já tinha menos tempo para fazer, né? Aí comecei a fazer anotações, 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 e, de repente, havia 2 meses para eu voltar para o Brasil e eu não tinha uma página ainda escrita da dissertação, apesar de ter muitas anotações. E aí eu me lembro também que você, com essa pergunta, né, me permite evocar nostalgicamente os anos 78, 79, vendo a reta final, vendo a impossibilidade de adiar o trabalho, eu comecei, então, freneticamente a escrever numa Olivetti Lettera, e naquele tempo eu era um fumante, né? Um fumante meio inveterado, 2 maços por dia. E aí passava assim noites e madrugadas, né? Fumando, fumando Escrevendo João Cabral. datilografando, que era o verbo, não era digitar, né? Datilografando com aquele barulhinho, né? Aquela doce música mecânica, né? Ali vai batucando, né? Escrevi, 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 escrevi e terminei a dissertação, deu 150 páginas, mais ou menos, né? 2 semanas antes do prazo final. Mandei para o SEDEX aqui para a banca. E 2 coisas engraçadas, né? Aí uma da pessoa importante na época que fez parte também da banca falou: olha isso aqui, 2 coisas. Primeiro, a gente vê que esse trabalho foi longamente escrito ao longo de 4 anos. Então, isso aqui, eu fui falado, não ia dizer que foram 2 meses, né? Agora, o comentário dela também. Mas quando eu abri, faça-me o favor, que cheiro de cigarro isso aqui tinha. Então, de alguma maneira, né, a impregnação do ambiente, né, entrou ali e a pessoa elogiou o trabalho escrito ao longo. Abriu. Mas olha, você acaba de me. Eu sempre soube que eu fui traído pela minha primeira namorada, que não foi Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, mas foi a Lettera 22. Agora, eu devo ter sido o maior corno do mundo, né? Mas você não é o único que traiu com essa namorada, a Lettera 22. Só que você tinha um vício pior, né? Quero o vício de fumar. E eu conservo até hoje essa relíquia, viu? Essa letra. Está guardada aqui para um dia, quando forem fazer um museu, né? E quiserem alguma peça de museu, já tenho aqui essa máquina. A Lettera, minha primeira namorada. Bandeira não tinha mais o Porquinho da Índia dele. Sei que aí nós voltamos a uma coincidência, né? Eu fui chefe do Ivan Junqueira no Jornal do Brasil. Eu era chefe de redação e contratei o Ivan por indicação de um amigo que eu tinha conhecido na editorial Bruguera, em 69, em Olaria, o Álvaro Mendes. Sei quem é. Excelente poeta português, mas português carioca, né? Não está mais entre nós, faz muita falta. Foi ele que levou o Ivan lá para o Jornal do Brasil e temos uma história em comum. No Carnaval, fizemos uma primeira página do Jornal do Brasil e um dia, na academia, discursando, apresentando uma palestra minha, ele contou com uma grande obra do jornalismo dele. Tinha sido um texto que ele escreveu, uma foto numa página que eu desenhei. Agora, o que eu quero recordar aqui do Ivan é que, quando ele o recebeu na academia,
ele ressaltou a sua fama de obsessivo perseguidor de livros raros, né? E aí o Ivan gastou todo o elenco, né? Elegemos também um dos maiores e mais obsessivos bibliófilos brasileiros. Curioso, pertinaz, maníaco, ciumento, detetivesco, como todos os de sua espécie. Você acha que o Ivan exagerou ou é isso mesmo? Não, olha, ele conhecia, digamos, a minha paixão, né, pelos livros, desde sempre, e ele próprio foi vítima dessa paixão, mas sempre lícita, hein? Sempre apropriações lícitas. É bom que se diga dos 22 mil volumes que estão nessa casa. Porque o Ivan tinha um livro feito, se não me engano, pelo Gastão de Holanda, né? Uma tiragem de 3 exemplares apenas, 3. Né? E é um livro, um grupo de poemas. E aí, um exemplar era do Gastão de Holanda, que foi o editor. O outro exemplar era do Mindlin, que era amigo do Gastão. E o terceiro era do poeta. Né? E eu ficava muito cobiçoso, né? Porque quanto mais restrita é a edição e quanto mais você admira o poeta, você deseja... Mais obcecado você é. E aí eu usei um argumento que pareceu assim muito persuasivo. Eu disse, querido Ivan, esse livro aqui é uma preciosidade, só há 3 exemplares. Você, como autor, deve ficar envergonhado de exibi-lo às suas visitas. Enquanto se ele estiver na minha casa, sem nenhum pudor, já que não é meu o livro, eu irei mostrar para todo mundo. Aí ele ficou um pouco balançado, né? Com o argumento, até porque ele não é bibliófilo. Aí ele me fez um desafio. Na sala dele tinha mais ou menos uns 3 mil livros, né? Onde ele morava ali no Leme. Ele falou, olha, se você, em 1 minuto, descobrir onde está esse livro, você o leva. Não devia ter feito isso, Ivan, né? Porque eu localizei o livro mais ou menos em 10 segundos. Mas, para dar um pouco de graça, eu fiquei gastando os outros 40 segundos, né? Para poder retirá-lo exatamente na hora do minuto, para dar a impressão de que aquilo Valeu foi a pena difícil, que você namorou o livro, né? O tempo que isso. você namorou. Aí ele falou, realmente você merece ficar com esse livro. Agora eu esclareço que há pelo menos 2 tipos de bibliófilo, né? E eu me enquadro na segunda espécie. O primeiro é aquele que entesoura os livros por mero desejo de posse e que não faz nada com aquilo, né? É como se colecionasse borboletas ou colecionasse pratos decorativos. Não lê, não produz, né? E alguns até com maligno prazer de ter vários exemplares do mesmo livro, não para ter alegria de ter o livro, mas para impedir que outros tenham acesso a esse livro. Até essa coisa maldosa existe, né? E eu sempre vi a bibliofilia como uma preservação de memória e com uma vocação coletiva. De quantos livros raros eu tenho aqui que depois eu escrevi sobre eles, lancei a poesia reunida de autores que estão completamente fora do catálogo, né? Nunca me neguei a franquear o acesso à minha biblioteca dos estudantes de pós-graduação mais qualificados que ou encontravam o livro comigo ou, às vezes, não encontravam em lugar nenhum, né? Porque nossas bibliotecas elas não são, digamos, necessariamente completas e, a muitas delas, o acesso é meio dificultado, né? Então, nessa vocação de que eu sou guardião, não sou dono de nada, eu sou um guardião provisório desse conjunto, que eu espero que se mantenha, né? Porque eu sou imortal, mas só até certo ponto. Né? Então, a partir daquele ponto, eu gostaria que esses livros ficassem juntos, porque realmente, né, com muito esforço, eu creio que eles correspondem hoje a um conjunto da literatura brasileira muito orgânico, que vai desde o século XVIII, com as primeiras edições de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, dos Árcades, até os contemporâneos, né, com uma ênfase entre o século XIX e as vanguardas, ou o século XX, o modernismo, até a década de 50. Né?
E eu também gosto de acrescentar que eu me tornei bibliófilo algo tardiamente, porque o meu interesse inicial era ter acesso a edições muito raras e difíceis de poetas considerados menores. Então, foi descobrindo esses autores que ninguém lia do século XIX, românticos, parnasianos, simbolistas, que eu passei a adquirir o gosto, né, da literatura para o livro, digamos assim. O meu interesse primordial foi a literatura. Subsidiariamente, o livro, porque o livro, em primeira edição, ele contém mistérios e segredos e realidades que, às vezes, as edições posteriores não têm. Você pega a ilustração da época, você vê um prefácio que, mais tarde, quando o livro é reeditado, o novo editor tira para economizar espaço, né? Então, tem muita coisa que diz respeito à literatura que você encontra na própria materialidade do livro enquanto objeto físico antigo. Então, é mais ou menos por aí. Olha, nós sabemos que um professor universitário não é um miserável, mas também não é um milionário. Bibliofilia não é algo muito caro, uma coisa que você despende muito do que você ganha comprando livros raros? Sem dúvida, e eu diria o seguinte, você tem que investir duas coisas, basicamente, né? Ou você que tem pouco dinheiro, você investe o seu tempo, tá? Batendo perna, procurando, né? Ou quando você tem menos tempo, você investe o seu dinheiro. Eu diria que eu investi muito do meu tempo para montar essa biblioteca. Talvez 70% ou 80% dela seja oriunda de sebos. E desse percentual, eu diria que muito mais da metade foi obtido quando, em vez de dinheiro, eu tinha tempo. Então, eu ia em todos os sebos, perdia uma tarde inteira para encontrar um livro, quando encontrava, e isso me dava muita alegria. Aí eu pagava, suponhamos, R$ 20 por esse livro e tinha dado em troca um dia da minha vida. Então, aí o tempo era maior do que o dinheiro. Quando chega uma certa fase, né? Inclusive porque as articulações e as cartilagens já não são mais como há 50 anos, né? Essa equação começa a se inverter. E aí, hoje em dia, com as reservas que eu fiz e tudo, né? Eu creio que eu estou investindo bem mais dinheiro do que tempo. Mas, felizmente, como a base da biblioteca já está toda montada, é que eu posso me permitir algumas extravagâncias, né, pontuais, porque elas vão ser sempre em muito menor número do que tudo aquilo que eu consegui suando a camisa e me esforçando ao máximo. O Sequim, você já leu algum livro em Kindle? Em quilo? Kindle. Assim? Kindle. Kindle? Não, Kindle. Não. Olha, eu confesso que não, apesar de ter aqui, porque, para mim, eu sou quase um fetichista da materialidade do livro. Um papel. Você não sente falta daquelas espatulinhas de Lelo e Irmãos que para você abrir as páginas? Claro, né? Inclusive, um amigo meu, eu teria comprado esse livro, né? Porque em Portugal, até hoje, vêm os cadernos fechados, muitas vezes, né? E aí um amigo meu estava folheando um livro lá na livraria Lisboeta, cujas primeiras páginas eram abertas, tá? Ele podia ver. Aí, quando chegou um ponto, tinha lá uma tarjeta. A partir daqui, compre este livro. Você conhece a livraria Lelo? Então, como se fosse uma amostra grátis. Aí, quando chegou, a partir daqui, você compra. E aí começaram os cadernos fechados. A espátula, né, faz parte do nosso imaginário, faz parte também, digamos, o livro que tem uma dedicatória. Eu já estudei isso, né? A arte da dedicatória. A dedicatória pode ser impressa quando ela é para sempre, e aí o autor não pode se arrepender, porque está cravado no papel. E pode ser, digamos, manuscrita, autógrafa, e dá um valor especial, porque individualiza
aquele exemplar. A dedicatória pode ser protocolar ao caro fulano cordialmente, né? Pode ser com intenção amorosa, né? Uma intenção assim, de seduzir a interlocutora. Cantado. Exatamente. Pode ser política, de ambição. Eu vou dar um exemplo aqui de um grande escritor, um top da literatura brasileira, dedicou um livro que eu vi, né, assim, pleno de adjetivos, para um escritor considerado de menos relevo, mas que era membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então, era uma dedicatória frondosa, uma dedicatória assim, exuberante. E, por coincidência, anos depois, se descobre o mesmo escritor, já na academia, dedicando outro livro ao mesmo confrade, né? Da maneira mais seca possível, né? Então, você vê aí uma estratégia, uma coisa interessantíssima. Você vê os jogos de poder, os jogos políticos, né? O poder literário, o poder político em si, são coisas muito curiosas, interessantes, que você vê no que eu chamo da paratextualidade, né? Não é o texto em si, mas aquilo que está em volta, a dedicatória, a capa, a ilustração. Esse mundo é bem interessante. Você conhece a Lelo Irmãos, lá em Porto? Poxa, a livraria é quase um templo, né? Você quase tem que entrar lá e pedir um oratório para você se ajoelhar ali, de tal maneira aquilo é extraordinário. E quando eu fui a Shakespeare and Company, eu quis ver a primeira edição do Ulisses, do Joyce. O cara me perguntou se eu estava querendo comprar. Eu falei, não, meu amigo, eu só quero ver. Eu quero comprar a edição comum mesmo. Se eu soubesse, tinha comprado para mandar para você, mas você já deve ter várias edições. Né? A minha biofilia estrangeira, eu tenho que ser sensato, né? Se eu usasse esse critério para a literatura universal, eu estaria falido, insatisfeito e irrealizado, né? Então, por isso que eu me concentro na brasileira. Mas tendo uns bons títulos em inglês, francês, espanhol, né, italiano, línguas que eu domino mais ou menos para leitura. Mas você, então, não tem medo nenhum do fim do livro? Não, não. Eu acho que você vê que até ele já está comprovado, né? Depois da explosão inicial do livro digital, houve um refluxo. E, hoje em dia, há um patamar que está estabilizado, né? A demanda pela praticidade também do livro impresso, da matéria, ela persiste muito elevada. Agora, por outro lado, embora eu não seja adepto do e-book, eu sou plenamente consciente de que, para determinado tipo de livros, é fundamental que haja o acesso do e-book ou pela internet. Eu próprio não posso me conceber mais fazendo pesquisa vocabular, por exemplo, né, em dicionário físico, porque eu tenho que me levantar, procurar, é pesadão. Quando aqui a um clique eu já resolvo o problema. Então, para livros de referência, não há dúvida de que o e-book e o acesso à internet vieram para ficar. Enciclopédias, dicionários, né? Livros técnicos, tudo isso. E livros de arte também, né? Que é uma maravilha a pessoa sem recursos poder ter acesso aos museus, aos grandes quadros, esculturas do mundo. Quanto a isso, não há dúvida. Zequinha, em 2023 vai ser o centenário de um grande livro, Paraíba e seus Problemas, de Zé Américo de Almeida. Zé Américo foi um grande amigo meu. Eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha mais de 90. Sempre que eu ia a João Pessoa, ele me mandava mangas, que ele dizia que colhia pessoalmente no jardim da casa dele, que você certamente conhece, como eu conheci muito, indo para a praia, lá na casa dele. E eu fui honrosamente convidado pelo professor Marcos Formiga para escrever um dos prefácios. Mas isso aqui é apenas a introdução de uma conquista sua, que é o seguinte: é verdade que o livro que lhe faltava na sua biblioteca, a primeira edição, é A Bagaceira? E que você conseguiu? Primeiro, por que você queria tanto A Bagaceira? E segundo, como é que você conseguiu essa raridade? A primeira edição da Bagaceira, autografada. E autografado para quem, Zé? Olha a curiosidade aqui do americista. Então, vamos lá por etapas, né? Que essa pergunta tem várias
desdobramentos. Uma resposta à la Jaque Estripador, por partes. Isso, vamos lá então fatiá-la, né? Então, primeiro, eu tenho aqui uma coleção muito sólida e creio que praticamente completa dos livros do modernismo, né? Desde Oswald de Andrade, Mário de Andrade, os poetas, né? Bandeira, Drummond, Murilo Mendes, Jorge de Lima, tanto quanto possível, todos eles em primeira edição, e tanto quanto possível em primeira edição com dedicatórias. E o romance de 30, que alguns inserem no modernismo, que eu acho que é uma questão polêmica, né? Porque, na verdade, um modelo da ficção dita modernista de 30, do romance do Nordeste, não é a literatura de vanguarda, é a grande literatura do século XIX, realista, não é mesmo? Flaubert, Zola, essa de Queiroz, o diálogo de Graciliano é todo do primeiro Graciliano, Caetés, ele fala, é um livro baseado em essa de Queiroz, certo? Então, há esse descompasso que nem todos observam. E a poesia de 1930, Drummond, Murilo Mendes, Bandeira, dialoga com a poesia de 22. Mas a ficção de 30 não dialoga com a ficção modernista, e vai dialogar com o realismo no século XIX. Então, só esse é um dado inicial. E até eles não se gostavam entre si, né? Oswald de Andrade implicava com os autores nordestinos, e José Lins do Rego também, e Graciliano, tinham implicância com os modernistas ortodoxos. Mas, como quer que seja, dentro do panorama da literatura brasileira, não se pode negar a importância fundamental, né, da renovação de temas e tudo que foi o romance regional, tanto o nordestino, que pegou a grande fama, sem esquecer o gaúcho, com Érico Veríssimo, que também, na mesma época, estava produzindo. Mas o Érico Veríssimo ali é a literatura quase de um homem só, no Sul, né? Enquanto no Nordeste nós tivemos esse conjunto maravilhoso, né? Raquel, Zé Américo, Graciliano, Jorge Amado, Armando Fontes, vai por aí. Muito bem. Zelim. Então, oi? Gente Zelim. Zelim, sem dúvida, né? Zelim. De engenho, maravilha. Muito bem. E aí, eu tinha também todos esses romances, todos, em primeira edição, e muitos deles autografados, certo? Raquel, 15, é dificílimo, né? Esse é o romance de 30, porque a Bagaceira, apesar de entrar no romance de 30, é de 28, mas entra no pacotão, digamos, né? Como um grande precursor do romance de 30 e que mereceu até uma crônica consagradora do Alceu Amoroso Lima, né? Romancista ao norte, romance ao norte, romancista ao norte. Muito bem, romance ao norte. Então, tendo todo o Graciliano, Jorge Amado, não todo, porque é muito extenso, mas todo Jorge Amado dessa primeira fase, né? Todos Lins do Rego, era como uma espécie de uma cereja do bolo a primeira edição da Bagaceira. E, para complicar a situação, a Bagaceira teve 2 tiragens no mesmo ano, de 28. E tem muito livreiro, eu quero acreditar com boa fé, que vende a segunda como se fosse a primeira, porque as diferenças são mínimas, mas existem. Ora, como eu também sou um obsessivo na bibliofilia, eu sabia que a minha suposta primeira edição aqui era meio fajuta. Na verdade, era a que eu já tinha aqui em casa, né? Era essa segunda tiragem. Até que, num leilão recente, apareceu anunciado ali como uma primeira. Eu já fiquei, ao mesmo tempo, alegre, mas desconfiado, porque eu temia que fosse novamente essa segunda tiragem, que não é comum, não. Mas, digamos, eu já vi umas 5, 6 vezes essa segunda e nunca tinha visto a verdadeira primeira. E por um detalhe tipográfico, que poucos conhecem, mas que eu conheço, né? Eu perguntei, me dá uma imagem da página tal. Porque essa página tal, ela está grafada, uma palavra, de uma maneira na primeira tiragem, olha a loucura da obsessão, né? E está grafada de uma outra maneira nessa segunda tiragem. Aí, pronto, deu certo.
é a verdadeira primeira edição de A Bagaceira. Como se não bastasse, isso eu confesso até que me motivou tanto ou mais, era uma primeira edição com a dedicatória do Zé Américo, o que é absolutamente raro. O único exemplar que eu tinha visto antes, em algum lugar, da verdadeira primeira, não tinha dedicatória. E todos os outros que eu vi, dessa falsa primeira, de meses depois, nenhum deles tinha dedicatória. Como se não bastasse, essa dedicatória era para uma pessoa muito importante da época, e era um sergipano, chamado Jackson de Figueiredo, que se caracterizava, né, como um homem assim, o catolicão, né, aquela igreja conservadora, né, uma enorme influência aqui no Rio de Janeiro, criador do Centro Dom Vital. Né? Então, inclusive sobre o Alceu, né? Inclusive sobre o Alceu. Era o chefe, né? Era o líder espiritual do Alceu, e eu notei que, tem que verificar isso de novo, mas eu creio que o Jackson morreu até num acidente na praia, né? Se afogou, no mesmo ano da publicação da Bagaceira. Então, deve ter sido um dos últimos livros que ele chegou a receber. E fica curioso a gente ver essa conexão, né? De um escritor paraibano, né? Antenado com a questão da miséria e da seca, né? Com interlocução com um sergipano radicado no Rio e voltado para questões espirituais, né? Voltados para uma igreja forte, uma igreja autoritária. Mas esse intercâmbio, de alguma forma, se deu. Aí seria um caso de pesquisar, né? Se na correspondência do Zé Américo, se é que ela foi preservada, se existe alguma carta, algum documento do Jackson de Figueiredo falando disso. E aí eu prefiro não dar detalhes mais do leilão, porque eu falei, primeiro investia tempo, agora a gente investe dinheiro. Então, essa segunda parte, e quando chegou, aqui está o livro, completando, né, o meu conjunto da geração do romance de 30. O autógrafo tem um valor especial, porque o Zé Américo era deficiente visual, muito deficiente visual. No fim da vida, quando eu o conheci, ele já não enxergava nada. Mas nessa época ele já tinha dificuldade, tinha uma miopia muito profunda. Ele brincava, inclusive, muito comigo, porque ele tinha uma fama muito grande de não ter sorte. Lá na Paraíba, eles costumavam bater na madeira quando falavam o nome dele. Aí ele dizia assim, Zé, eu não enxergo direito, com uma perna quebrada, sobrevivi no mar. O doutor Tenor Navarro, que era um atleta, morreu afogado lá na Bahia. E o azarado sou eu. Tinha até uma valsa chamada Ramona, que tocavam em homenagem a ele. Não, mas esse mito, você sabe que houve acadêmicos aqui contemporâneos, né? Já falecidos, um deles pelo menos, né? Que, mesmo na Academia Brasileira, nunca citava o nome. Falar, aquele escritor, o autor da Bagaceira. Né? Até hoje, lá na Paraíba, tem. Mas a piada dele é muito boa. É, uma coisa asiática. Que era um atleta. Olha aqui, mas vamos falar de um escritor que você conhece mais, né? Há um ano, você lançou uma edição da nova poesia completa do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto e reeditou uma versão ampliada do seu João Cabral de Ponta a Ponta, conjunto de textos realizados ao longo de 4 decênios. Você é reconhecido como uma das maiores autoridades internacionais na obra de João Cabral, a quem já dedicou vários livros e ensaios. Você considera que esse lançamento de um ano atrás é, digamos assim, a sua definitiva abordagem do tema, ou você já tem novos planos para voltar a debruçar-se sobre o seu poeta favorito? Quando é que você... Bom, você já contou aqui que você começou lá na Espanha. Foi quando entrou num programa francês, né, que eu descobri, escrevi a dissertação. Depois, quando eu voltei aqui ao Brasil, em 79, o Afrânio Coutinho, meu orientador, concordou, eu escrevi o doutorado sobre João Cabral, porque no mestrado eu fui até metade da obra dele. No doutorado eu completei o percurso, né? E o mestrado mais o doutorado se transformaram num livro, João Cabral, A Poesia do Menos, que é de 85,
que foi o meu primeiro estudo de conjunto sobre a poesia do João Cabral. Então, esse livro eu fui reeditando, fui ampliando, inserindo artigos inéditos, né? Até que, em 2014, eu achava que tinha chegado a versão definitiva. E ele se chamou João Cabral, uma fala solâmina, não uma faca, né? Uma fala solâmina, uma fala, e que saiu pela COSAC, uma edição muito bonita, não exatamente como eu teria desejado. Eu quis incluir algumas coisas e a pessoa que fez a edição lá na COSAC, ela não concordou. Não, isso fica de fora, isso fica... O próprio título, eu queria que fosse já João Cabral de ponta a ponta. Por quê? Duas razões. Primeiro, porque era a primeira vez que, de fato, eu estudava a obra dele do primeiro ao 20º livro, de ponta a ponta. As versões anteriores, eu estudava 15 livros, né? Porque ele publicou depois. Aí eu juntei tudo aí. Aí a editora não quis esse título. E eu falei, poxa, é quase a minha edição ideal do João Cabral. Até que no ano do centenário, um pouquinho antes, eu tive a ideia de propor à CEP, Companhia Editora de Pernambuco, né, a reedição do livro tal qual eu sempre gostaria de que ele tivesse saído. Aliás, um parêntese, a COSAC depois faliu, mas não foi por causa do meu livro, tá? Isso fique claro, que o meu livro, dentro do campo do ensaio, até que vendeu direitinho. E o livro estava esgotado. É um absurdo. Você ia na estante virtual, quem queria comprar uma fala solâmina, e estava por R$ 400, por R$ 500, porque é um livro que não existia. Então, era uma homenagem ao João Cabral. E aí a CEP permitiu. Eu fiz esse livraço aqui, que tem um total de 566 páginas, né? Que acho que é o meu testamento cabralino, primeiro, restabelecendo o título que eu queria, que é João Cabral de ponta a ponta, né? E a segunda razão de usar o ponta a ponta é que a noção de ponta é muito constante em Cabral. A ponta da faca, a ponta do novelo, né? A ideia de ponto extremo. Portanto, eu falando de um lado, literalmente, de ponta a ponta, e falando metaforicamente da importância da ponta ou da extremidade na obra do Cabral. Então, além do título, temos aqui a incorporação de uma bela entrevista que ele me deu quando nós conhecemos em 1980 e que estava nas primeiras edições da Poesia do Menos, mas que a COSAC não quis incluir na fala solâmina. Tem também a última palestra que ele deu a meu convite na Faculdade de Letras da UFRJ, que eu também considero o Canto do Cisne, de João Cabral, que estava bem-humorado, estava feliz, falou sobre a geração modernista, falou sobre a poesia dele, respondeu ao público, saiu ovacionado, com um sorriso e dizendo: se eu fosse jogador de futebol, eu dava uma cambalhota aqui, para vocês saberem da minha alegria. Isso também entrou nessa nova edição. Entrou uma parte que eu fiz questão, que é João Cabral na minha biblioteca. Todas as edições raras que eu tenho dele, não com intenção de exibir, mas com a intenção de mostrar aspectos importantes, uma dedicatória que está num livro, a tiragem pequena que está no outro, né? Então, uma espécie de uma memória visual de João Cabral aqui na biblioteca. E para que não ficasse o texto exatamente idêntico à da edição anterior, não só eu dei uma revisão melhorei alguns, como incluí artigo, um ensaio inédito. E, evidentemente, foi o inédito que provocou a maior curiosidade. 90% das lives que eu dei sobre esse livro, ano passado, incidiram nesse ensaio inédito, que é Drummond e Cabral, Afagos e Alfinetes, em que eu estudo a relação tumultuosa que começou com afeto e terminou praticamente em briga ou em afastamento entre os dois grandes nomes, né? Carlos Drummond de Andrade, que foi, inclusive, padrinho do casamento
de João Cabral, de 1946, e João Cabral de Mariana. Por que teriam brigado? O que aconteceu? Muita fofoca, muita história desencontrada circulou por aí. Aí eu tentei assentar a poeira, fui às fontes e levantei algumas hipóteses. Eu não vou dar spoiler aqui. Quem tiver curiosidade para saber por que eram amigos e por que se tornaram quase inimigos, trate de ler aqui, né, uma edição da CEP. E, agora, eu não sou adepto, mas num processo quase, digamos, de benemerência, esse livro está numa versão digital a um preço simbólico na Companhia Editora de Pernambuco. Então, não por mim, mas por João Cabral. Quem quiser saber pode encontrar a resposta nesse livro, o que houve entre Drummond e Cabral. Tem uma bela reportagem do Bolívar Torres no Globo do ano passado, em dezembro, acho, do ano passado. Mas, uma coisa interessante é o seguinte: você foi despertado por João Cabral por uma obra mais atípica dele, que é a Morte e Vida Severina, que não tem nada a ver com a poesia construtiva do Cabral, ao contrário, mostra um certo ouvido que Cabral tinha para a poesia oral nordestina, para os violeiros, né? Me lembra até aquele poema famoso do Bandeira sobre a função de viola, que ele vai ao Recife e ele diz: eu não sou poeta, não. Poeta é o Tarcísio Batista e Lorival, seu irmão, né? Aí, a respeito dessa faceta do ouvido para a poesia popular, eu me lembro de uma história que é contada. Eu tenho um grande amigo, chama Lourenço Dantas Mota, é filho do poeta Dantas Mota. Ah, sim? Amigo do Drummond, né? E o Lourenço me conta uma história que não sei quem contou a ele, que um dia o João Cabral estava num restaurante e, de repente, entra o Chacrinha. E aí o João Cabral levanta e diz: Abelardo! E aí o Chacrinha: João! Tinham sido colegas de escola. É o encontro improvável, né? Chacrinha. Chacrinha e João Cabral, né? João Cabral de Melo Neto, os dois opostos da cultura brasileira. Mas, olha, um outro admirador seu escreveu uma resenha no Caderno Aliás do Estado de São Paulo, no dia 15 de julho de 2018, sobre esse livro. Esse livro tem uma coisa em comum com um livro meu. É o editor, Zé Mário Pereira, da Top Books. Mas qual é o nome desse admirador? Quem escreveu? É José Neumann e Pinto. Isso. Admirador menor. Faltava essa informação. 15 de julho de 2018, escreveu o seguinte: a obra contém a produção poética do acadêmico até o momento. Nela, Sequim escapa de versos com pompa, frases feitas, trocadilhos e outras figuras de gramática, como o diabo foge do crucificado. Esse canto do inusitado, que faz parte da arte poética, mais recente do que fruto, mais semente do que fruto, e menos ainda repouso no certo e bem sabido, esgueira-se por todas as páginas e espanta traças e pó como adversários do novo que celebra a descoberta, e não a consagração, como fizeram os escritores citados no outro livro, que era o livro que você fez. Desdizer é o que eu chamei de poesia da desdita, mas que, na verdade, não tem muito a ver com desdita, é o fato de dizer o contrário, ou de deixar de dizer. Fazer o dito. Então, eu queria deixar registrado aqui que esse resenhista entendeu o espírito do livro. O poeta não reclamou, se o poeta é meu amigo. Me recebeu para conhecer esses livros todos que estão aí atrás dele. A Isabel e eu fomos a Copacabana e ninguém ficou prestando atenção no mar de Copacabana, né? Princesinha do Mar. Nós estávamos vendo os livros e nunca reclamou disso, né? Segundo esse resenhista, a poesia da desdita. Feliz Ano Novo é um estilhaçar de cristais sem dó. Profetiza, encontrarás o amor de sua vida. Morte, não esqueça de bater. Esse humor é irresistível e, de uma certa forma, canalha. É um humor canalha, um humor pérfido, né? No último verso, o leitor atento hesitará entre o susto e a gargalhada. Chegará sorrindo ao céu sonhado, mas é domingo. O portão está fechado.
essa sua alma pândega, de certa forma, contradiz a sua paixão pelo João Cabral, não é não? É verdade, não? Porque é muita ironia, muito humor. Aliás, Muito pândega. É isso. palhaçada, palhaçada. Chega a ser palhaçada. É uma ironia constante, né? E o dado do humor, o Cabral tem um pouco de humor, mas menos do que eu suponho. Porque não é constitutiva da poesia dele, nem a poesia precisa ter humor necessariamente. Mas eu gosto de comentar, quando me indagam sobre João Cabral na minha poesia, eu digo que aqui praticamente não tem nada de João Cabral no que eu escrevo, salvo se você considerar o rigor da construção. Mas o rigor da construção não é só do Cabral, né? O rigor da construção deve ser de qualquer poeta. Isso já vem desde os parnasianos e vem desde sempre. Mas a maneira de realizar esse rigor é totalmente diferente em mim e João Cabral. Eu, por exemplo, produzo sonetos. João Cabral nunca escreveu na vida nenhum soneto. Eu acho que ele tinha um orgulho, uma certa birra. Todo mundo faz soneto, eu não vou fazer nenhum. Eu já não ligo para isso. Eu posso fazer um soneto que está rindo do próprio soneto. E aí eu comento que eu estudei muito Cabral para fazer uma poesia que não fosse igual a dele, porque eu já sei como é a dele. Então, se eu fosse discípulo dele, eu seria um Cabral piorado, porque o que tinha de bom no Cabral, ele próprio escreveu. Eu não quero ser um sub-Cabral, né? Eu prefiro ser um pequeno Antônio Carlos Sequim do que ser um micro João Cabral. Deixa eu errar por minha conta, né? Deixa eu acertar ou errar. Vamos transferir o erro para o João. João, amigo do Abelardo. O outro livro que eu falei na resenha, né, é Percursos da Poesia Brasileira. Aí eu digo o seguinte: o Menestrel Rebelde não dá bola para as armas e os brasões do velho Camões, pois se dispõe sempre a procurar imagens atrás do reflexo do espelho na terceira margem do rio, do conto de um prosador que ele conhece bem, que é outro João. Quer dizer, uma certa paixão pelo evangelista João. Tem o João Cabral e tem o João Guimarães. João Guimarães Rosa. Aí eu fui fazer uma palestra na abertura do ano cultural da academia fazendo um paralelo entre o jagunço do João e o bacharel do Joaquim Maria Machado de Assis. Né? E aí eu reli todo o Grande Sertão para Isabel na cama, relendo, e foi assim que eu descobri tudo que eu escrevi naquela palestra que você estava lá. Aventura Infinita, Saga Maldita, da poesia e do poeta. Gregório de Matos, limado por João Cabral. Aí é o professor, é o livro do professor. E saíram juntos, né? Saíram juntos. Poesia e ensaios, que até eu tive a honra de ter esse livro premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Críticos de Arte. Exatamente, críticos de arte. E tem também uma função um pouco pedagógica. Repare o que se chama Percursos da Poesia Brasileira, não é uma história, né? O percurso é necessariamente seletivo. Você monta um percurso, enquanto na história você teria que falar de todos os canônicos, do século XVIII ao século XXI. Por que isso? Você deve perceber, Neumann, que às vezes o ensaísta, como era o meu caso, né, que publica coletâneas de ensaios de natureza diversa, esses ensaios ficam muito perdidos. Quem é que vai lembrar que no livro tal tem um ensaio interessante sobre Lima Barreto? Né? Num ensaio, num livro que tem 10, 15 outros autores. E aí eu pensei que, já que eu escrevo praticamente só sobre poesia e percorrendo vários momentos, né, da literatura brasileira, quem sabe eu pensasse nesses 4, 5 livros anteriores, né, os ensaios sobre poetas, conhecidos ou não, e colocasse numa ordem cronológica, não do ensaio, da época do ensaio, mas cronológica da época do poeta, para criar uma espécie de uma história informal da poesia brasileira, que começava no século XVIII, entra no romantismo, parnasianismo, simbolismo, modernistas,
até o século XXI. Então, foi uma espécie de montagem de meus ensaios que estavam dispersos, né, dentro de uma ordem, dentro de uma sequência cronológica, em que o autor vai perceber esse desenvolvimento da nossa literatura. Evidentemente, com dissimetrias. Por exemplo, Drummond aqui tem 40 páginas e Jorge Lima vai ter 8. Por quê? Porque é a origem desses ensaios, né, ao qual o ensaio saiu, ele reapareceu aqui. Mas eu creio que, ao mesmo tempo, o leitor vai encontrar estudos sobre autores canônicos, autores que integram todas as histórias da literatura, né, como Tomás Antônio Gonzaga, Castro Alves, e também vai encontrar sobre autores que estão soterrados, de que ninguém fala, e que eu tentei resgatar aqui, a exemplo, Euclides da Cunha, poeta, não Euclides da Cunha, o ficcionista. Mário Pederneiras, que é um simbolista, né, do começo do século XX, completamente obscurecido pelos dois grandes nomes, que são Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza. Então, mais ou menos essa a ideia do livro, né? Oferecer, ao mesmo tempo, uma tentativa de olhar novo sobre a tradição e oferecer também possibilidade de que autores ignorados possam ser conhecidos pelo público de hoje. Sequinismo puro. Vamos a mais uma sequinagem. Vamos ao que é mais uma sequinagem. Quando eu fiquei sabendo que o meu amigo Gilberto Gil havia entrado na Academia Brasileira de Letras, eu me lembrei de que não teria de lamentar que lá estivesse o poeta, autor dos primorosos versos de Lamento Sertanejo, quase um autorretrato meu, que eu considero que a qualidade literária existe quando você percebe uma emoção sua em algo que o autor escreveu. E o Gil escreveu, numa melodia de Dominguinhos, o que eu considero um autorretrato meu, que se chama Lamento Sertanejo. Eu me lembro que uma vez eu perguntei ao Gil por que é que o Luiz Gonzaga falava com tanta intimidade dele e com certa distância respeitosa do Caetano. Aí o Gil me respondeu muito simples, assim, porque eu sou negro e sou sertanejo. O Caetano é branco e é litorante, praieiro, menino de praia, né? Eu vou te lembrar esses versos que certamente você conhece, né? Você de lá, do sertão, lá do cerrado, do interior do mato, da caatinga, do roçado. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, fico todo arrepiado aqui. Eu quase não sei de nada, eu sou como reis desgarrada, nesta multidão boiada, caminhando a esmo. É uma confissão secrática, peripatética. Então, pergunto ao cara que vai saudar o Gil, na recepção no dia 8 de abril, lá na academia. Que letras do Gil você incluiria numa antologia de poesia brasileira do século XX? Qual verso, quais versos você poderia me dar do jeito que eu te dei esse aqui, de memória? Qual, do seu ponto de vista, eternizaria uma contribuição de Gil à sua atividade de vida inteira, que é a poesia no Brasil? Gil é um grande poeta, além de ser um músico excepcional. Então, quando nós estamos elegendo Gilberto Gil, não estamos elegendo apenas um músico que ele é, né? E, aliás, se fosse só músico também, pela qualidade da sua obra, ele já poderia ser eleito. Porque se a academia abriga atores ou atrizes, abriga cineastas, né? Abriga dramaturgos, por que não abrigar também os nomes exponenciais da nossa música brasileira? No momento, eu estou exatamente às voltas, né, com o Cancioneiro do Gil, é um livro intitulado Todas as Letras, que vai ter, essa edição que eu tenho é de 2004, se não me engano, 2003, e já vai sair, 2003, já está saindo, em homenagem aos 80 anos dele, uma edição atualizada, né, que faz aniversário este ano, e no ano que vem ele completa os 80. Mas aqui já é um material riquíssimo, não só aquelas mais conhecidas, né, como também músicas ou letras que circularam menos. E eu vou ter um delicioso trabalho de pensar aqui vários momentos de
ápice, né, da sua carreira de cerca de 600 letras. Acho que tem muitos poetas que não escrevem nem metade disso de poemas na vida. E fico me surpreendendo com a alta qualidade de seus textos, que resistem como qualidade literária, como poesia, até mesmo se você ignora a melodia, ignora a canção. Por exemplo, ele inverte um verso do Vinícius que dizia: eu preciso aprender a ser só. Como é que Gil escreve? Preciso aprender a só ser. Então, você tem que ser. Ser é mais importante do que tudo. Em outro poema, outra letra, melhor dizendo, ele diz: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Não é só que alguma coisa, nenhum vazio é pleno, né? É vazio de alguma coisa e é cheio de outra. Depende do ângulo pelo qual você observa. Note aqui uma letra chamada metáfora. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Isso aí é um jogo quase barroco, né? De nada, de dentro e fora. E o que dizer também das duas lindas homenagens que ele prestou à antiga mulher, Sandra, né? Em Drão. Drão, o amor da gente é como um grão. Uma semente de ilusão tem que morrer para germinar. Isso é lindo, né? Você vê que o amor é uma semente. E a semente morre, como o amor morre. Mas, às vezes, dessa semente, alguma coisa germina. E depois, imagino-te futura, flora. Né? Então, ele vai homenageando com extrema delicadeza e com extremo talento e com imagens maravilhosas os seus amores passados e também o seu amor futuro, já presente no caso de Flora. Pretendo falar um pouquinho disso no discurso, que deve ter transmissão ao vivo, para quem não estiver lá no Rio de Janeiro, né? No dia, estão todos convidados a acessar www.academia.org.br. Acessem agora, porque vão se maravilhar com o conteúdo que está lá, inclusive a conferência do Neumann, está lá registrada. Mas vejam também, no dia 8 de abril, às 21 horas, quando Gilberto Gil estará se tornando o imortal da ABL. Olha aqui. Sequim, um homem das letras, de Maria Lúcia Guimarães de Faria e Godofredo de Oliveira Neto. Maria Lúcia eu não conheço, mas Godofredo é amigo do meu amigo Dionísio da Silva. Com todos aquele, é um grande ficcionista. República do Sul, né? da República... Santa Catarina. Da República da Anitta Garibaldi. Então. O Dionísio, o grande mestre lá da formação das palavras. Mas, hoje, cedo, eu estava acordando e fiz um agradecimento. Já que você falou das mulheres que o Gil amou, né? E eu conheci a primeira dela, que foi a Nana Caymmi, filha do grande gênio Dorival Caymmi. Esposa de Gil também, né? Foi mulher de Gil. Então, é isso que eu estou dizendo, as mulheres do Gil. Nana Caymmi. A primeira mulher do Gil foi uma mulher da Bahia que eu não conheci, que tem até filho com ela. Mas quando o Gil veio aqui para os festivais, que ele era do departamento de marketing da Jessie Lever, se não me engano. A mulher dele era Nana Caymmi, que é um gênio da música brasileira, filho de outro gênio. Dorival Caymmi, uma espécie de pai espiritual e literário do meu amigo Pedro Bial. Não é da geração do Chacal, mas andou ali pegando uma escola, conheci o Pedro naquele tempo das poesias de mimeógrafo. Né? Mas eu comentei com a minha mulher a respeito da enorme luminosidade que tomou conta da minha vida
quando entrou nela um cara chamado Arthur, de Castro Neumann e Pinto, meu filho de 2 anos e meio, a respeito de quem a minha amiga Nélia da Pinhon, que eu conheço desde os meus 16 anos lá de Campina Grande, chama A Honra Medieval. E aqui nós temos o autor favorito do Arthur. Eu tenho aqui o meu telefone tem uma, já viu aqui, ó, Antônio Carlos Sequim, o Gago Gano. O meu telefone tem uma foto, está dando para ver, não? Ah, perfeitamente, olha. A foto da tela de abertura do meu telefone, que era um momento de intimidade, de pai com filho, de homem para homem. E aí eu tinha me disposto a fazer um 2D de prova só sobre o Galo Gago. Mas aí eu digo, mas na vida do Sequim não se limita a um leitor super juvenil como é o Arthur. Eu já tomei muito do teu tempo, mas eu vou te contar uma historinha engraçada. Quando o Arthur nasceu, a minha tendência era colocar o nome dele de Alexandre, porque o meu bisavô, Alexandre Moreira Pinto, tem sempre um Alexandre nos seus descendentes, e entre os meus descendentes não há nenhum Alexandre. Vladimir, Clarice, Cecília e agora Arthur. Aí a minha sogra propôs Arthur. Eu acho que o Alexandre, que é o marido dela, meu sogro, pai da Isabel, deve ter aprontado alguma e ela substituiu por Arthur. E eu adorei, porque Arthur Rimbaud. Eu tenho, inclusive, um poema do Rimbaud, Le Voyelles, que eu traduzi do francês no meu livro Os Solos do Silêncio, um livro de poesia reunida minha com algumas traduções. Mas a Isabel resolveu me homenagear. Meu nome é José Neumann e Pinto. Minha mãe queria que fosse Newman, em homenagem ao grande orador britânico John Henry Newman, de quem eu tenho aqui a obra completa, grandes discursos feitos na virada do século XIX para o XX. Né? Era um anglicano e virou católico, virou santo. E a Isabel resolveu pôr o nome do menino, Arthur de Castro, que é a família dela, Neumann, que é meu nome, prenome, Pinto. A mulher do cartório disse, não pode ter prenome depois de sobrenome. Aí eu disse, pode. Aí eu consultei a minha amiga, que era ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ellen. Não era do Superior Tribunal. Foi Carmen Lúcia. Não, do Supremo Tribunal. Você entortou aí. O Galo Gago te gagou. Não. Agora me faltou o nome. Helena Calmon. E ela disse, isso é conversa, não tem lei nenhuma que obrigue isso. Eu disse, olha, se quer enfrentar a Helena Calmon, nós vamos para a justiça. Eu vou botar o nome do menino, a homenagem que é uma mulher que é Arthur de Castro Neumann e Pinto. Porque é uma tradição, da família dela e de várias famílias no Nordeste, de usarem nomes de patriarca como sobrenomes. Entendi. Por exemplo, ela tem uns primos que são balduínos, por causa de um balduíno velho que teve lá antes. Entendi. Aí o meu amigo, que você deve conhecer bem, o Hildeberto Barbosa Filho, meu colega de seminário, meu confrade na academia, eu sou da Academia Paraibana de Letras, na cadeira Augusto dos Anjos, e ele é meu confrade na academia. Ele disse, mas essa mulher é imbecil, não vê que a Isabel fez um alexandrino perfeito? Arthur de Castro Neumann e Pinto. Ora, Arthur Neumann de Castro Pinto não é um alexandrino perfeito. Então, eu não pude fazer o programa inteiro. Isabel ficou contra. Não, você vai ficar uma coisa meio... Olha, vai ocupar o Sequim 1 hora por causa do Arthur. Mas eu digo, a minha última pergunta para o Sequim, para encerrar, antes eu vou fazer um outro pedido para ele, é o seguinte, me conta a história do Galo Gago, para depois, agora, hoje, quando eu for botar o Arthur para dormir, eu vou contar. Bom, esse Galo Gago, que é lindamente ilustrado por Clara Gavilã, né, que saiu pela editora Rocco, foi minha única, até agora, experiência com a literatura infantil. E partiu de um único pensamento, assim, um pensamento, claro que não é científico, mas ele é mítico ou mágico, né? Se, como todo mundo sabe, o dia só nasce porque o galo canta, não é mesmo? Se o galo não canta, o dia não é puxado. O que aconteceria
se o galo fosse engasgado, fosse gago e não conseguisse trazer o dia. Então, foi essa simplesmente a proposta inicial. E eu parti dessa proposta, né? E talvez pela primeira vez eu vi o poema me levando, porque quando eu estava num ponto, de repente, parecia que o próprio texto pedia que eu fosse naquela direção. E aí, eu creio que foi o poema, que é longo, inclusive, tanto que mereceu até um livro inteiro, um livro infantil, né? Que foi Como um Galo Sozinho num Tece uma Manhã, de João Cabral. Né? Esse galo que não cantou fez os outros bichos todos ajudarem. Né? Não vou dar spoiler também, não. E aí começou um, começou outro, né? E eu me vi no meio daquela bicharada toda. Eu era um intruso no meio daquela festa dos bichos, né? E o poema foi se fazendo de uma maneira muito mágica, eu diria. Né? E quando eu incluí esse poema no livro Desdizer, eu tinha uma nítida sensação de que este poema poderia sair deste livro e se transformar, quer dizer, o galo ia bater asas aqui do Desdizer e ia pousar neste livro, O Galo Gago, com o qual eu fui muito honrado também, porque ele recebeu o selo de excelência, né, da Unesco e foi semifinalista do Prêmio Jabuti. E fico muito feliz de ver que as crianças e os pais também se juntam para acompanhar a história e saber como é que o galo saiu-se dessa e como é que o dia chegou, já que o galo não conseguia, de jeito nenhum, puxar a luz do sol. Bom, agora eu vou terminar mesmo. Você desculpe aí o tempo que eu te tomei. Nada, foi um prazer. Mas você deve ter em mãos aí, né? O volume que tem o poema Autorretrato. E o poema Autorretrato é talvez um melhor exemplo que eu conheço de que a qualidade literária se reflete na transferência da emoção que o autor sente e que o leitor sente outra emoção a partir de sua experiência de vida. É como se o leitor fosse coautor, mesmo não sendo poeta, por sentir a mesma coisa que o poeta sentiu. E essa, eu vou lhe dizer antes de terminar, que eu tenho um Deus na poesia, ele se chama Antônio Frederico de Castro Alves, e eu aprendi a venerar, porque a minha mãe sabia tudo, tudo, absolutamente tudo, de Vozes da África, Livre América, e ela, as noites que faltava luz, apagava a luz no sertão, ela dizia trabalho. E eu considero que o melhor verso feito na poesia brasileira, em português, todos os tempos, foi Auri Verde, Pendão da Minha Terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Eu cito, inclusive, num poema meu, imodestamente, na Seara de Saramago. Mas eu acho que agora nós vamos dar oportunidade a quem nos acompanhou durante essa conversa muito agradável, que eu agradeço muito, de ouvir o poeta. Aliás, eu vi... Você tem um vídeo dizendo esse poema. Eu não sabia, nem me lembrava mais. Então, vai ter outro vídeo agora, no encerramento do Dois Dedos de Prosa, em que, com muita honra, com muita alegria, sobretudo com muito prazer, muita emoção, eu recebi o poeta crítico, o Cabralino, né? O Guimarães Rosiano, Antônio Carlos Sequim, de Copacabana para o Mundo. Obrigado. Autorretrato, dedicado a Flávio Amparo, que foi a pessoa que me motivou a escrever esse texto. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina. Se é dele, de fato, a voz que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou se o outro é que lhe invade numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sob a zona da sombra,
navega em meio à neblina. Sabe que nasce do escuro a poesia que o ilumina. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável ter mais essa conversa com você, na certeza de que em breve estarei aí visitando essa biblioteca, sem nenhuma pretensão de tomar um livro seu, como você tomou o livro do meu amigo Ivan, que eu considero que foi uma espécie de rapto consensual. Isso. Será bem-vindo. Foi um prazer aqui a conversa e até a próxima. Muito obrigado. Além do mais, o Leme é bem perto de Copacabana, né? Isso. Tem essa vantagem, né? O Leme, onde eu ia comer no Chile com o Ivan. Ah, é verdade, pertinho. Tá certo. Muito obrigado, hein? Obrigado a você. Muito obrigado.